Caros alunos, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula. Hoje nós vamos falar desse capítulo aqui, ó, equações diferenciais ordinárias, tá? Esse assunto é importante porque na computação quântica, os qubits, eles são manipulados por operadores. Nós vamos ver o que são operadores mais para frente, tá? E esses operadores, eles possuem uma correspondência, tá, com equações diferenciais ordinárias. A atuação de um operador num estado, tá, ela tem uma correspondência. Então, é por isso que nós vamos tratar desse assunto. E, novamente, o meu objetivo aqui não é ensinar propriamente o assunto do zero. Nós estamos fazendo aqui uma releitura, relembrando, passando todos esses conceitos que envolvem a computação quântica. Tá? Então, o texto aqui ele faz uma breve apresentação sobre a importância desse assunto. Esse assunto é extremamente importante porque a modelagem dos problemas físicos, tá? Elas de economia, biologia, muitos deles são descritos por equações diferenciais ordinárias. E muitos dos que não são, existe uma forma de você transformar o problema e chegar em equações diferenciais ordinárias. Por isso que é um assunto tão rico, tá? É um assunto que teve início de maneira muito prática, procurando soluções para as equações diferenciais, e depois na metade do século XIX para frente, ele ganhou importância por si só, tá? Então, ao invés de procurar a solução de um problema, vamos olhar os casos gerais, vamos entender que problema tem solução e quando tem, se ela é única ou não, quais são essas condições. Tá? Então é uma área de pesquisa muito ativa ainda hoje e ela é muito importante, tá? Tanto na formação do cientista quanto em assuntos de pesquisas os mais numerosos possíveis. Então aqui ele faz a primeira definição. Primeiramente vamos definir precisamente uma equação diferencial em Cn e comentar a respeito de alguns aspectos gerais das soluções. Então vamos lá. Definição. Uma equação diferencial ordinária é uma equação da forma a derivada de uma função x de t é igual a uma função de t em x de t. Tá? Aqui é importante você deixar sempre essa t, que é esse parâmetro livre, tá? Na primeira posição. Tá? Rigorosamente isso é uma representação, mas porque nós diferenciamos, quando nós vamos falar dos teoremas, nós falamos a entrada da primeira posição e a entrada da segunda. Tá, então, o que ele está falando? Que dado x de t, por exemplo, a posição da partícula, a velocidade dela é igual a uma função que depende do tempo e da posição que ela está. Tá? No fim das contas, a lei de Newton é isso aqui. Tá? A derivada da velocidade é uma função da posição e da velocidade. Tá? Então, quer dizer, a aceleração, né, é função da velocidade do corpo e da posição dele. Tá? Nesse sentido. Onde x é uma função de r em Cn, tá? E f é uma função que ela recebe uma entrada nos reais, né? E uma entrada em Cn. Tá? Essa entrada aqui não precisaria necessariamente ser uma entrada real, tá? Mas o parâmetro aqui ele está real. Então é uma função que vai do produto cartesiano de reais com Cn em Cn. Eventualmente é necessário se restringir a um subconjunto de R para o domínio da função x. Mas nesse texto, essa preocupação não se faz necessária. Por que ele falou isso? Eventualmente é necessário se restringir ao subconjunto de R para o domínio. Tá, porque a função x ela pode não estar definida, tá, para todos os reais. Então você utiliza um domínio, tá, um subconjunto. Por exemplo, a função 1 sobre x não está definida em zero. Tá? Então, você precisa definir ali um subconjunto. Aí, ele segue. Uma solução para a equação diferencial acima é uma curva x de t, cuja velocidade em qualquer instante de tempo é igual a f de t. Justamente o que ele está falando, né? A minha incógnita aqui é x de t. E eu quero que a velocidade dela seja igual a f de t x de t. Então, a solução é a função que cobre esse requisito. A velocidade dela tem que ser igual a uma função em que ela é uma das entradas. Tá? Então, por exemplo, considere a equação
dx de t é igual a ax de t. Essa equação está aqui, ó, tá? É uma dessas equações, porém o tempo aqui não aparece explicitamente, tá? Ele está só aqui na variável x de t, com a pertencente aos complexos e x de r em c. Então não é difícil ver que essa solução, que essa equação aqui, essa exponencial, é solução para esse problema, qualquer que seja o c escolhido. Na verdade, né, se você derivar essa função, você vai chegar nessa igualdade aqui, tá? Então, ele só está mostrando que esse é um caso particular. Ele pegou um caso aqui muito simples, né? Poderia pegar um caso com o t explícito, mas ele deixou um t implícito aqui, tá? Ele pegou um caso mais simplificado aqui. E aí, em geral, ao resolver os problemas envolvendo equações diferenciais, conhecemos qual o valor da função, que valor a função x assume em um dado t0. Queremos encontrar soluções de 3.1, tá? Que satisfaçam essa propriedade adicional. O que ele está falando? Isso aqui eu dou uma equação muito genérica, tá? E no geral, você quer uma solução particular, você está resolvendo um problema particular. Tá, o que ele está falando aqui, ó, em geral, resolver o problema envolvendo equações diferenciais. Ao resolver o problema envolvendo equações diferenciais, conhecemos qual o valor de x assume em um dado t0. Tá meio esquisito isso aqui, o jeito que está escrito, mas o que ele está falando é o seguinte, olha, o resumo é esse aqui. Resolver esse problema é um problema muito genérico. Eu não quero resolver esse problema, eu quero resolver um problema particular. Um problema em que eu tenha uma resposta, mas que ela passa num determinado t com um determinado x de t, tá? Ou num determinado t0 e um x de t0. Esse é o problema de Cauchy, tá? Nós chamamos de problema de valor inicial, que ele tem essas duas preocupações. Eu quero resolver esse problema, mas eu tenho uma condição inicial. Tá? Aqui eu só sublinhei porque ele colocou V0 e seria X0. Tá? Então eu quero resolver um problema em que eu saiba, tá? Ele tem que ser solução dessa equação, tá? E tem que atender tem que passar por esse ponto, tá? Pelo ponto T0 e X0. Tá? Isso aqui chama problema de valor inicial. Aí ele fala, uma solução para o PVI acima é uma função x de t, que vai de R em C, que satisfaz essa equação diferencial e é tal que, para t igual a zero, x de t igual a zero, ela é igual, aqui seria x0. Tá? Colocou de novo esse V0 aqui. Poderia identificar esse V0 com x0, mas esse V tem cara de velocidade, então assim, ninguém usa essa nomenclatura, as pessoas colocam um x0 aqui, que pode dar a impressão de ser velocidade, tá? Porque, pô, isso aqui é uma velocidade. Então isso aqui, posição igual a velocidade não faz sentido. Então a nomenclatura aqui não tá boa, tá? O usual é utilizar um x0. Então vamos lá, dado uma função f, queremos saber se esse PVI tá, possui alguma solução. Primeiro, ele tem solução, tá? Ele é sobrejetivo. E em caso afirmativo, se a solução é única, ela é injetiva, tá? Isso é uma... O que ele continua aqui? Vamos lá. Muitos matemáticos puros e aplicados se dedicam a questões desse tipo. E um importante teorema da área é o teorema da existência e unicidade abaixo. Então, quando você resolve um problema, você pode ter soluções, tá? A pergunta é, a solução é única? A evolução do meu sistema econômico, a evolução do meu sistema físico, ela vai para um único caminho, tá? E isso é muito importante. Por exemplo, as leis da física, da mecânica newtoniana, elas caem nesse problema, tá? E acredite ou não, a mecânica newtoniana não é determinística, tá? Nós trabalhamos com ela, os nossos resultados são determinísticos, mas por imperfeições do nosso ambiente, tá? Não é por construção que ela é determinística, ela não precisaria ser determinística, tá? Ela não é, na verdade, ela não é. Ela se faz determinística no mundo que nós vivemos, que é um mundo que não tem, um mundo com imperfeições, não existe partícula sem dimensão, tá? Essas coisas que nós idealizamos, elas não existem, tá? Mas se elas existissem, a mecânica newtoniana não teria problema nenhum em trabalhar
com situações não determinísticas. Eu sei que se tiver alguém vendo esse vídeo aqui em algum momento da história do YouTube, se você estiver assistindo esse vídeo, procura pela cúpula de Norton, tá? Esse problema claramente viola a próxima condição que nós vamos apresentar aqui. Então vamos lá. Esse teorema aqui, teorema de Picard-Lindelof, ele é o teorema que garante a existência e a unicidade dessas EDOs. Tá? Claro que nós não vamos entrar no teorema, ele é grande, ele é cansativo, envolve um monte de passagens. No livro do Sotomayor tem a demonstração, vários livros têm essas demonstrações. Para casos mais simples, você pode encontrar a demonstração no livro do Métodos Matemáticos de Jaime e Edmundo Capelas, lá do IMEC da Unicamp. Tá? Mas vamos ver o que o teorema fala. Seja f uma função do produto cartesiano de R em Cn, RCn, mapeando em Cn. Então, seja f essa função, tal que essa diferença aqui, tá? f de ty menos f de ty2, tá? O módulo dessa diferença, tá? E aqui ele está usando uma métrica, ele está usando uma norma, na verdade, tá? Mas vamos enxergar como módulo, tá? Porque ele está no Cn. Tá? Só tem que dar você tem que dar uma norma ali, tá? Então, essa diferença aqui, ela é menor ou igual a m sobre m vezes essa diferença aqui. Vendo dessa forma que é um pouco ruim, tá? Uma forma que vocês podem enxergar, divide tudo, tá? Por y1 menos y2, tá? O que vocês estão vendo aqui é como se fosse uma derivada. É a derivada, né? No limite de y1 tendendo a y2 é a derivada. Então, o que ela está falando, essa condição diz o seguinte, em palavras simples. A derivada parcial da função f em relação à segunda entrada, tá? Se ela for menor ou igual a um valor real positivo, então existe uma região, tá? Que nessa região a solução ela existe e é limitada. Só tem uma, ela existe e é única. Veja, a solução tem uma região, ele está dando uma região, ela não consegue garantir que fora daquela região existam duas soluções. Mas ele está falando que existe uma região que a solução é única. Tá? Então ele fala, vamos ver de novo o teorema. Se a derivada parcial de f na segunda entrada é limitada, tá? Então existe um h real positivo, tal que o problema de valor inicial 3.2 admite uma solução única nesse intervalo, que você tem o t0, um intervalo que vai de t0 menos h e t0 mais h. Tá? Então, nesse intervalo de t0, nesse intervalo de tempo, por exemplo, a solução é única. Dali para frente, não dá para falar mais nada. Veja só que ele inclui até os limites, tá? Então, t0 mais h está dentro da solução. Tá? Então, existe um hzinho que você consegue pôr até os extremos do intervalo. Então, é claro, se existe um h que os extremos não estejam contidos, pega um hzinho menor que o próprio h que estava trabalhando e aí você consegue um intervalo fechado. É importante ressaltar que o teorema acima garante apenas a existência local, ou seja, em torno de alguma vizinhança de t0. Além disso, mesmo sabendo da existência de uma solução, pode não ser trivial encontrá-la. Tá? No entanto, se tivermos uma função candidata à solução, basta substituí-la na equação e verificar se ela é satisfeita. Em caso afirmativo, saberemos que essa é a solução que procuramos, uma vez que a solução é única. Bom, legal. É legal o que ele falou, tá? Não é legal mais ou menos, é legal. Porque é o seguinte, você tem um intervalo ali que a solução existe e é única. Eu tenho uma candidata, coloco na equação diferencial, ela resolveu. Bom, se ela resolveu, ela é a única solução que resolveria naquele intervalo, tá? Por conta do teorema de Picard-Lindelof. Isso é um universo gigantesco, eu não queria me arriscar a falar nada nesse assunto, tá? Mas existem muitos métodos para encontrar soluções. Depois vocês podem olhar, por exemplo, as iteradas de Picard, que você, por exemplo, dá um chute ali na solução e ele vai dando umas iteradas, ele vai melhorando a sua solução, de repente você tem a solução final. Tem umas coisas muito incríveis
tá, nesse assunto. Mas o importante aqui é ter uma visão geral. Vamos então agora falar das equações diferenciais lineares. Tá? Nossa atenção será para as equações diferenciais e que f possui uma forma mais simples. Primeiro, vamos exigir que f não dependa da variável t explicitamente. Isso está indo na direção de encontrar, para quem está vendo a minha playlist lá de teoria de computação quântica na prática, ele está indo na direção de encontrar os operadores lineares, tá? Que a gente coloca no qubit. Eles são lineares, então você quer trabalhar com funções lineares, tá? Mas ele vai utilizar aqui uma equação mais simples, uma que não dependa explicitamente do tempo, tá? Então vamos lá. Um campo vetorial em Cn, na verdade ele definiu o que é campo vetorial aqui. Deixa eu ver. Ele comentou sobre sobre falar que é campo vetorial. Eu não lembro aqui se eu li a palavra campo vetorial. Mas bom, por que campo, né? Campo é uma função, tá? E pode ir dos reais ao Cn, e é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Isso é um campo vetorial, tá? Um campo vetorial em Cn é uma aplicação... tá aqui a própria definição de Cn em Cn. Eu falei dos reais em Cn, mas pode ser de Cn em Cn também, não tem problema. É uma aplicação de Cn em Cn. Então, essa aplicação de Cn em Cn, ela é um campo vetorial. Uma equação diferencial ordinária autônoma é uma equação dessa forma aqui. Tá? Então, a derivada de x de t é igual a uma função x de t. Tá? E a segunda exigência que fazemos é que esse x aqui seja linear. Tá? Então, por exemplo, uma equação diferencial dessa forma aqui é chamada linear se este campo vetorial é linear, ou seja, ele tem essas propriedades de linearidade. Tá? Então aqui nós estamos, se vocês estão vendo as minhas aulas, novamente, de computação quântica na prática, vocês estão vendo aqui, por exemplo, um operador, aqui é um qubit e aqui é o operador atuando no qubit, tá? Tipo, a resposta dele, tá? Então, o operador U no qubit é uma matriz no qubit, tá? Então, tá tudo relacionado aqui. Uma vez escolhida uma base, eu acho que ele quer dizer uma base do meu espaço vetorial, uma aplicação linear Cn sempre pode ser escrita como uma multiplicação por uma matriz n por n, tá? Com elementos complexos. Dessa forma, se x é um campo linear, existe uma matriz A, tal que x de A é igual a x. Estou chegando na matriz. Tá? De modo que toda equação linear, diferencial linear, pode ser escrita desta forma aqui. Ó. Já cheguei. Estou chegando nos operadores da mecânica quântica. Sabemos, pelo teorema da existência e unicidade, que um problema de valor inicial, tá? Dessa forma aqui, possui uma única solução em uma vizinhança de t igual a zero. Tá? Aqui ele está usando o ponto t igual a zero e o x0. Tá? O t está aqui dentro. Equações diferenciais lineares possuem a propriedade adicional de que as soluções estão definidas para todo t pertencente aos reais. Olha só. Equações diferenciais lineares possuem a propriedade adicional que as soluções estão definidas para todo t pertencente aos reais. Bom, então era isso que eu precisava. Tá? Se eu vou fazer física, a evolução do meu sistema na mecânica quântica ela é puramente determinística. Tá? A probabilidade acontece quando eu vou medir as coisas. A evolução é totalmente determinística. Então o meu sistema vai evoluir de uma única forma, tá? E para qualquer tempo no futuro. Então, isso é uma propriedade muito forte que você lê isso aqui, você pode não dar a devida atenção. Vamos a um teorema aqui. Ó. E está acabando também. Essa aplicação x, que toma valores em R e devolve em Cn, dada por t, mapeando EATX0. Esse A que é uma matriz, tá? Em que a exponencial é definida como na seção 2.15, é solução do problema 3.4. Tá? Então, essa exponencial aqui, lembra a exponencial de uma matriz, ela é solução deste problema aqui.
Para provar esse teorema, basta verificar que x de t acima satisfaz o PVI. A primeira coisa é notar que x de 0 é igual a e elevado a 0x0, uma matriz elevada a 0, tá? Ela vai dar um e elevado a 0, e um e elevado a 0 dá a matriz identidade, tá? Então, na verdade, aqui esse x aqui não é um número, tá? Esse x aqui é um vetor. Ele tem vários valores, ele está em Cn, tá bom? Ou seja, a solução satisfaz a condição inicial. Então agora a gente tem que ver se ela satisfaz a derivada, tá? Então, note que e elevado a t é dada por essa expressão aqui, tá? É a descrição em série, tá? Do meu operador. Se a gente deriva ele, né? Então você derivar, ó, derivar a constante aqui dá 0, tá? Deriva a t dá t, tá? Então a derivada dela, tá? Dá exatamente e elevado a t vezes a, tá? Você isolando o a aqui, onde a última igualdade, tá? Essa aqui, segue do fato simples de que a matriz A comuta com I. Olha só, né? É verdade, a matriz A comuta com I. E com qualquer outra potência de A, de forma que podemos colocar A em evidência à direita ou à esquerda. Se A comuta com I, tá? Veja só, A vezes T, eu posso, inclusive, jogar esse T para o outro lado, ali ele é um escalar, né? Então, realmente, não tem nada errado aqui. Tá? Tá tudo funcionando realmente, o A comuta com I, eu consigo trocar de lado normalmente. Logo, a derivada em x e t, isso aqui é um vetor, tá? É igual a essa derivada aqui, essa derivada é igual a isso daqui, e isso aqui é igual a isso daqui, tá? E a equação é satisfeita. Logo, x e t é solução do PVI anunciado acima. E aqui ele coloca uma última observação, tá? Porque você derivou termo a termo, tá? Para você derivar essa função aqui, ó, você derivou cada um dos termos. Mas você tem que ter certeza que a derivada desses termos, de fato, vai dar a derivada da função. Porque a função, essa função EAT, ela tem um raio de convergência, tá? A derivada dessa somatória aqui vai ter o mesmo raio de convergência que a função, tá? Ou que a derivada da função. Essas coisas são iguais. Então, para você garantir que elas têm o mesmo raio de convergência, tá? Você tem que verificar isso. E quando a gente verifica, quando uma função é escrita em série de potências, ela tem um raio de convergência, tá? Que você descobre fazendo alguns testes. Por exemplo, o teste da razão, que ele acontece quando os valores são colocados de forma absoluta. Tá? Quando você faz essas comparações, você vê que uma série que ela é absolutamente convergente, tá? A derivada dela tem o mesmo raio de convergência. Tá? Então, as coisas de fato funcionam. E aqui ele só coloca uma proposição, uma observação. Tá? Então, seja f de x, uma função definida através de uma série de potências absolutamente convergente. Então, essa série aqui, ó, g de x, dado por essa derivada aqui, também é absolutamente convergente e a derivada dessa função aqui é, de fato, essa função aqui. Tá? Então, isso tem que ser verificado, porque a priori não é uma coisa óbvia. Tá? Elas, de fato, as coisas... Isso aqui quer dizer o seguinte: para além de eu confirmar que essa série aqui, g de x, é igual a f' de x, tá? Para além disso, eu tenho que verificar a convergência dessas coisas. Tá? Elas têm a mesma convergência, tá? Porque se você olhar uma função que está definida no intervalo, é importante você verificar se a derivada dela, se ela existe, tá? Nesse intervalo como uma série convergente. Tá? Talvez eu não tenha sido claro, porque talvez você possa se confundir com o que eu estou falando.
tá? Veja só, o domínio de uma função e o domínio de uma derivada não precisam ser iguais, tá? Você pode ter um domínio da derivada reduzido, porque uma derivada ela introduz singularidades, da natureza dela. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da convergência, tá? A convergência de uma função, tá? A função converge num raio de convergência, e a convergência de uma outra função que é derivada daquela ali, da série de potências. Elas também têm que ser convergentes no mesmo intervalo, tá? Porque senão as coisas estão desequilibradas. Então é isso que esse teorema trata. Bom, foi uma aula bem rapidinha, tá? Então na próxima aula nós vamos começar a tratar de grupos. Por que nós vamos tratar de grupos? Porque a evolução dos qubits, elas são dadas por produtos, tá, de operadores, e esses operadores, atuando em cima de outros operadores, não pode sair da morfologia global do que eles estão tratando ali, tá? Então, se eu tenho operadores que são unitários, a manipulação de operadores unitários tem que resultar também no operador unitário. É isso que eu espero, tá? Eu não vou ficar fazendo operações e sair do espaço vetorial, do grupo que eu estou trabalhando. Seria muito estranho, tá? Eu somar dois números escalares e dar um vetor apontando para o Japão, tá? Então é por isso que é importante analisar essa estrutura de grupos e é o que nós vamos ver na próxima aula. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Eu vou deixar um link para o livro do Sotomayor e outras referências que vocês podem verificar. Por exemplo, o livro do Marcelo Viana, do IMPA, tá? Esse aqui eu acho que eu não tenho link, mas se você me pedir nos comentários, eu envio para o seu e-mail, tá bom? É um livro um pouco grande, mas é um livro muito bom também.